Bom dia a todos. É uma satisfação poder retornar a esse púlpito e a essa escola depois de 10 anos. É a segunda vez que eu sou convidado a dirigir aqui a turma de alunos, aos oficiais superiores. Então, é uma honra e também uma responsabilidade. Então, gostaria de saudar as autoridades presentes, os alunos. Principalmente, gostaria de saudar o almirante Garriga, diretor da Escola de Carnaval, o almirante Zúcaro, do CEP da Marinha do Brasil, também o almirante Muradas e o almirante Pierre. É uma satisfação também poder encontrar presencialmente pela primeira vez o comandante Leonardo, né, Matos, com quem a gente colaborou anos atrás um livro sobre segurança marítima do ponto de vista do Atlântico Sul, foi um dos primeiros, se não o primeiro livro publicado uma editora estrangeira com perspectiva de segurança marítima de países e autores sul-atlânticos, né? Foi pouco antes da pandemia que ele foi publicado, depois o mundo mudou, né? Então, só agora tive essa oportunidade. Então, o comandante contribuiu com o capítulo, junto com a professora Sabrina Medeiros, né? E também gostaria de, aqui, publicamente agradecer o convite que, para mim, foi pessoalmente enviado pelo comandante William de Souza Moreira, né, com quem agora a gente tem uma nova jornada junto como colaboradores no projeto de pesquisa para a defesa sobre a Amazônia Azul. Também ao comandante André Luiz Braga, que cuidou de toda a logística, de toda a minha recepção aqui. A gente é sempre muito bem recebido aqui pela Marinha e pela Escola de Guerra Naval, e aqui o agradecimento ao comandante Braga, que cuidou dessa parte logística. Então, senhores, aqui meu objetivo é dar uma perspectiva acadêmica do estado da literatura sobre a discussão sobre tecnologia e guerra. Então, não é o estado das práticas, não sou um praticante, não tenho acesso ao que os praticantes fazem, os operadores, os militares, os oficiais militares. Também não posso dar uma apreensão do estado da arte, porque também não trabalho no centro de pesquisa, na indústria de defesa, no centro tecnológico, né? Então, o melhor que eu posso fazer é oferecer o estado da literatura. E a minha apresentação vai estar tendo 3 partes principais, uma foto dos grupos que debatem sobre tecnologia e guerra. Depois, algo que eu acho que é importante é discutir um pouco melhor como que a guerra naval vem evoluindo e de maneira muito diferente da guerra terrestre. Isso é importante porque, no meu entendimento, a tecnologia é um instrumento, então, dependendo de para que você usa e onde que você usa o ambiente operativo, isso vai ser de fundamental importância, implicações, e trabalhar com 2 casos que são mais ou menos relacionados, já foram discutidos pelo comandante Leonardo Ramos, Leonardo Matos, desculpa, agora há pouco, que é a relação entre inteligência artificial e sistemas autônomos. Então, grande parte, né, o debate sobre o papel da tecnologia na guerra, ela está dividida em 2 grandes grupos, né, blocos de autores da literatura. Tá? Então, de antemão, já coloco meu posicionamento. Eu estou no grupo dos tecnocéticos. Tá? E, geralmente, quais são as características dos 2 grupos? Né? Geralmente, os tecnófilos não estão tratando simplesmente da tecnologia nela mesma. Geralmente, eles estão discutindo muito mais o futuro da guerra. Como que a guerra no futuro, a próxima guerra vai ser. Né? E, muitas vezes, existe um processo muito excessivamente reducionista de determinar que uma série de tecnologias, um conjunto de sistemas de armamentos vão definir a próxima guerra, pelo menos, ou no ambiente operativo naval, ou terrestre, ou aéreo. Tá? Então, geralmente, não é necessariamente um tipo de grupo, né, de defensores completamente isento das implicações não apenas políticas e operativas dessas novas tecnologias, mas também tem implicações políticas ou micropolíticas ou até orçamentárias, ou seja, a gente vai ter muita gente defendendo o determinismo tecnológico da guerra e esse indivíduo ele é de um governo específico, ou ele é de um departamento de governo específico, ou ele é vinculado a uma indústria, a um escritório, ou seja, muitas vezes, não é sempre acontece, mas existe um interesse mais imediato da repercussão dessa tecnologia numa força armada, num governo, num plano orçamentário. Tá?
E também, muitas vezes, acaba acontecendo, e aí é uma crítica, né? Então, sou um pouquinho mais feroz nas críticas aos tecnófilos, que existe um processo de tecnocismo e perda de controle em termos de propósito, em termos dos fins da guerra ou do emprego de armamentos pelos tecnocéticos, né? Ou seja, ao passo que uma certa tecnologia ela é predominante, só quem opera aquela tecnologia, aquele sistema, vai poder ganhar a guerra. Então, esses indivíduos, ou grupo de indivíduos, eles passam a ter um destaque. Então, isso afeta a cadeia de comando, isso afeta o controle político, ou o próprio controle democrático das Forças Armadas da guerra. Então, essa é um aspecto perigoso dos tecnocéticos. Tá? Em relação aos tecnófilos, né, a grande questão é que a guerra ela é tratada como um aspecto da logística, ou seja, logística, tudo aquilo que, aí do ponto de vista mais clausewitziano ou clássico, tudo aquilo que é necessário para as forças combatentes estarem prontas para a guerra, que envolve vários aspectos materiais, inclusive o tecnológico. Né? Então, seja no processo de criação de uma força ou atualização de uma força, você vai ter elementos de várias ordens, organizacionais, de pessoal, de administração, e tecnológicos, tanto tecnológicos do ponto de vista que vai afetar a parte mais de tendência ou de material, e tecnológico que impacta diretamente a dimensão tática, ou operativa ou estratégica de uma força de um país. Então, a gente trata da logística muito mais, não apenas tem sua dimensão técnica, tem sua dimensão, digamos assim, específica ou de engenharia, mas, em grande parte, tem que levar em conta quais os níveis de implicações da tecnologia. Na verdade, ela é um elemento, um fator a mais, ela não é o único fator. Tá? E outro aspecto importante do ponto de vista dos tecnocéticos, né, que eu me incluo, é que a tecnologia também tem uma dimensão social, ou seja, do ponto de vista da engenharia, né, a tecnologia é filha da necessidade. Se não existe um ethos social, não existe um ambiente social para assimilar uma certa tecnologia, essa tecnologia ela pode até ser utilizada no curto prazo, mas ela vai ser descartada, ela vai ser utilizada de maneira menos eficiente ou de maneira menos eficaz. Então, ou seja, existe uma dimensão social para a tecnologia ser aceita, um certo tipo de acessibilidade, uma assimilação, que no contexto das guerras são as Forças Armadas, ou seja, é um grupo social organizado, centralizado, hierarquizado, que a gente tem que tratar como uma organização. E, nesse sentido, as organizações militares elas variam muito, seja entre forças, se combatem em terra, combatem em alto mar, ou combatem no ar, ou no espaço, e também de uma força armada de um país, ou do mesmo país ao longo do tempo, as organizações mudam por várias circunstâncias endógenas e exógenas. Então, a mesma tecnologia, na mesma força, ao longo do tempo, vai mudar a performance, vai mudar o desempenho, porque não é simplesmente ligar um botão ou apertar um botão. Tá? Existe uma dimensão de aprendizado e de qualificação e de melhor emprego de uma determinada tecnologia. Tá? Nesse sentido, né, uma coisa importante é que, de ponto de partida, né, não existe tecnologia sem, pelo menos, você ter engenheiros e cientistas. Né? Ou seja, tecnologia não é simplesmente baixar um aplicativo ou downloadar um programa e está pronto. Né? Quem possibilita que uma técnica, né? Ou seja, o que é a tecnologia do ponto de vista mais estrito? É a possibilidade de replicar uma técnica em circunstâncias diferentes. Então, eu domino pela ciência as bases de explicação, de predição de um fenômeno da natureza, de um conjunto de fenômenos da física, e por conta disso eu sou capaz de entender porque uma certa técnica funciona no contexto e eu sou capaz de replicar aquela técnica várias vezes. Né? Ou seja, eu preciso de quem replica a técnica, mas sou capaz, preciso também de cientistas que explicam porque aquela técnica funciona e permita eu replicar aquela técnica. Então, com isso, né, esse entendimento importante é que a tecnologia está nas pessoas. Né? Quem produz tecnologia não é só um laboratório, são as pessoas que trabalham no laboratório. Não é só a indústria de defesa, são as pessoas que trabalham na indústria de defesa. Então, não basta eu ter recursos, eu ter prédios, ter instalações e não ter pessoas qualificadas dentro de uma estrutura organizacional adequada para produzir isso. Isso também já foi colocado pelo comandante Leonardo Matos. Por essas razões todas, tá? Seja pela discordância acadêmica, seja pelas grandes variações que existem para entender a tecnologia nos vários impactos sociais, incluído na guerra, eu acho pouco provável a expectativa de ter uma teoria da tecnologia ou de uma teoria da tecnologia na guerra.
né? Principalmente porque as implicações, os impactos da tecnologia militar nos diferentes ambientes operativos é muito grande, como eu vou apresentar daqui a pouco. Tá? Então, não tem como ter uma única previsão ou uma única explicação, mesmo funcionamento, mesmo drones, aplicado no ambiente aéreo, numa guerra terrestre ou na guerra naval, ele vai desempenhar de maneira diferente. Tá? Não apenas porque você vai ter forças diferentes empregando ela, aí tem doutrina, instrução, treinamento, tem o contexto do ambiente operativo, mas a própria características das guerras, principalmente terrestres e navais, tá? De militar, esses dois casos, para ficar mais simples, elas vêm evoluindo de maneira diferente e cada vez mais diferente nos últimos 400 anos, particularmente nos últimos 100 anos. Tá? Então, uma solução provisória, né, para a gente entender o alcance ou a profundidade da aplicação de uma tecnologia militar, é colocar, uma regra de mão, duas perguntas. Qual que é o papel da geografia nesse ambiente operativo? Quanto maior o impacto da geografia, se reduz o impacto de aspectos materiais de uma força armada em relação a outra, incluindo tecnologia. E para se decidir uma batalha, uma campanha, uma operação, se é necessário algum tipo de submissão política, uma submissão de um lado pelo outro. A gente vai notar que no caso de guerras terrestres, existe uma tendência cada vez mais difícil de submeter um lado pelo outro, tá? E a geografia, obviamente, ela continua tendo um impacto muito grande. Né? Então, a tecnologia, mesmo em dois lados, com capacidades tecnológicas discrepantes, é o caso, por exemplo, da guerra da Ucrânia, ou Hezbollah e Hamas, o ambiente operativo, terreno, geografia, né, topografia, população, etc., tudo isso diminui, né, o impacto tecnológico. Tá? E, por outro lado, se a gente pegar só a questão da guerra naval, né, do ambiente operativo naval, vai existir, obviamente, o impacto da geografia, guerra superfície, guerra submarina, guerra aeronaval tem geografias diferentes, então tem impactos diferentes, mas ainda tem impacto, mas é menor do que no ambiente operativo terrestre. Mas uma coisa que vou apresentar para vocês daqui a pouco, é que a guerra naval ela vem tendendo a ser mais decisiva, mais unilateral e mais rápida. Então, a geografia tem tido impacto menor, tem diminuído o impacto da geografia, então a tecnologia tem aumentado o seu impacto. Por outro lado, tem existido também menores casos de submissão para decidir uma batalha naval. Né? No caso das batalhas navais na época da vela, era relativamente comum, né, os oficiais de uma esquadra ou de um navio, né, render seus sabres para o comandante rival e submeter. Né? Estava vendo um tempo atrás uma reprodução em 3D da Batalha de São Vicente, em que o almirante Nelson tomou dois navios de linha espanhóis, usando um como plataforma para o seguinte. E em cada um desses você vai ter uma série de oficiais rendendo seus sabres, né, uma simbologia de rendição. Né? Já na era dos encoraçados ou dos porta-aviões, você vai até encontrar algum outro caso de submissão, na Guerra Russo-Japonesa, na Guerra do Pacífico, mas tende a ser cada vez mais raro. Né? Então, a solução ali provisória ela não é simplesmente arbitrária, mas ela permite compreender melhor cada caso. Tá? Mas, do ponto de vista mais prático, do ponto de vista mais tirar a discussão acadêmica para uma dimensão mais operativo, daquilo que é do interesse dos praticantes, dos operadores, a gente precisa evoluir em estudos, em pesquisas, tá? Sobre como que o processo, ou os processos de inovação ou de mudança de organizações militares, seja em ambiente de tempo de paz, seja em tempo de terra, em tempos de guerra, ou seja, na literatura específica se chama de ou inovação militar em tempos de paz, ou adaptação militar em tempo de guerra, e entender os vários tipos de organizações militares, esses processos são diferentes. Tá? E aí tem um problema do ponto de vista da literatura que 90%, a grande maioria da literatura, né, que trata sobre inovação militar, ela tem como foco operações terrestres ou exército. Muita pouca coisa é publicada sobre operações navais ou marinhas ou força aérea. Né? É muita pouca coisa e geralmente está focado na introdução dos serviços marinhos ou na introdução dos porta-aviões, alguma coisa dos dreadnoughts, mas é muito pontual e muito histórico. Né? Não tem uma teorização tão importante. Então, do ponto de vista assim, de possibilidade de colaboração entre academia civil, academia militar, e entre civis, paisanos, né, militares, eu entendo que esse é um foco principal de estudos e reflexões. Tá?
Então, o que eu gostaria de colocar para os senhores, tá? Apresentou uma série de dados de um estudo bastante recente. Aí eu peço licença para ler algumas das deduções desses estudos, que é basicamente a comparação de dois grandes bancos de dados, né? Um é o US Army CDB 90, que vai contar com mais ou menos 583 batalhas, de 1.600 até os anos 2000. Tá? Um outro banco de dados é o Naval Battle, que vai contar com 364 batalhas navais no mesmo período, e a partir disso é possível, através de estudos estatísticos, entender várias tendências entre batalhas navais e batalhas terrestres. Né? Então, o primeiro dado interessante, né? No caso das batalhas terrestres, 52% das vitórias foram pelo lado que contava com mais tropas, com mais material. Então, é uma margem positiva de primazia muito pequena. 57% é quase, né, um ponto estatístico, jogar uma moeda. Já no caso das batalhas navais, o lado com maior tonelagem, e aí medido indiretamente ou com o deslocamento total, né, da esquadra ou da força-tarefa naval, ou pelo maior peso total de bordado ou costado dos navios, ganhou em 72% das vezes, ou seja, o lado com maior concentração material ganhou em 72% das vezes. Tá? Ou seja, no caso das batalhas navais, concentração material tem maior efeito no resultado das batalhas do que nas batalhas terrestres. Então, como a gente pode desagregar um pouquinho esses dados e entender realmente como que as batalhas navais são diferentes e cada vez mais diferentes das batalhas terrestres e, a partir disso, ter uma base melhor para compreender o impacto tecnológico de sistemas de armamentos contemporâneos ou recentes. Né? Então, a primeira dedução desse banco de dados é em termos de duração. Tá? No caso das batalhas navais, geralmente a média ou a mediana da duração é de 0,14 dias, ou seja, algumas poucas horas. Já em terra, a média é de geralmente um dia, ou seja, 10 vezes maior. Só que se a gente pegar nos últimos 100 anos, a partir de 1900, as batalhas em terra tendem a ficar cada vez mais longas, durando mais do que apenas um dia, 3, 4, 5 dias em média, sendo que as batalhas navais têm ficado mais curtas. Ou seja, depois de 1900, tá, elas ficaram, em média, 2/3 mais curtas do que a média das batalhas travadas em 1600. Tá? Uma outra dedução importante, né, é a taxa de perda em média do lado derrotado, para mostrar quanto que as batalhas navais têm se tornado mais decisivas do que as batalhas terrestres. Então, no caso das batalhas terrestres, 20% das batalhas, de 293 batalhas, ou seja, em 293 batalhas do conjunto total de 583, ou seja, metade do banco de dados, tá? Houve uma baixa de 20% do lado derrotado. Tá? Já nas batalhas navais, tá? A média de baixa é em torno de 70% do lado que perdeu. Tá? Já no caso das batalhas terrestres, outro dado importante, tá? Apenas em 9 casos houve taxas do lado derrotado acima de 70%, e em todo o período estudado, em todos os casos estudados, nunca houve uma perda total pelo lado derrotado. Isso em batalhas terrestres. Já em batalhas navais, em 144 batalhas, a taxa de perda foi de quase 30%. Em 33 foram derrotadas com taxas acima de 70%. E em 13 casos, uma esquadra derrotada foi completamente aniquilada. Eu voltei, peraí. Então, aqui a taxa de perdas. E um outro dado que vale a pena a gente discutir, e a última dedução desse banco de dados,
é a taxa de perdas relativas, ou seja, a comparação entre baixas do lado derrotado em relação ao lado vitorioso. Né? No caso da média, né, das taxas de perdas em alto mar, é, em média, 6 vezes maior. Ou seja, o lado derrotado tem baixas 6 vezes maior em relação ao lado derrotado. Em 40% dos casos, essa diferença chegou a um fator de 10. Tá? Já em batalhas terrestres, a diferença, em média, é um fator de 2. Ou seja, o lado derrotado perdeu 2 vezes mais que o lado vitorioso. Em menos de 10%, tá, dos casos, a diferença foi de um fator de 10. Ou seja, o lado que ganhou o lado que perdeu teve 10 vezes mais perdas do que o lado que ganhou. Tá? Então, isso tudo para demonstrar como existe muita diferença entre as batalhas navais e as batalhas terrestres. E essa tendência é cada vez maior. Só que um ponto interessante é que o banco de dados ele vai de 1600, começa em 1600 até os anos 2000. Né? Eu não cheguei a depurar esse banco de dados de maneira mais precisa, mas muito provavelmente, né, ele não inclui muitas batalhas, porque não ocorreram muitas batalhas na era dos mísseis. Né? As tendências mais de maior discrepância a partir de 1900 é dentro da era dos torpedos. Em grande parte a gente pode identificar depois dos porta-aviões, né, da guerra aeronaval. Mas existe uma expectativa bastante grande, né, e o caso da guerra da Ucrânia, que você tem drones kamikazes, né, o drone, no caso que o comandante Fernando Matos apontou, é um tipo de drone kamikaze, a tendência é que isso aumente muito mais. Né? Então, o que a gente pode, de certa maneira, sintetizar, tá, é que existe, em termos contemporâneos, uma expectativa, a gente não tem dados empíricos para comprovar isso, existem modelagens, tá, de que essas tendências vão continuar acontecendo, elas não vão mudar. Tá? Principalmente, aqui tem uma modelagem do capitão americano Wayne Hughes, né, que ele modula que, de certa maneira, embarcações grandes, né, porta-aviões, sendo alvejadas com 4 ou 5 mísseis de cruzeiro, elas não vão a pique, não vão afundar, mas elas perdem capacidade operacional. Né? A gente pega o caso da Ucrânia, que você teve embarcações de médio porte que foram neutralizadas, né, com poucos mísseis ou com um único drone. São poucos casos ainda, não são completamente representativos, mas eles, de certa maneira, tendem a comprovar essa modelagem. Tá? Uma outra coisa que casos do TIS, o caso da guerra da Ucrânia também trazem, é que outra tendência contemporânea é que os meios navais são alvos de mais plataformas. Tá? Então, existe uma otimização, uma incrementação de meios missilísticos aéreos e terrestres com possibilidade de impactar, de alvejar meios navais. Ou seja, a questão não é simplesmente de marinhas contra as marinhas, ou esquadras contra esquadras, mas esquadras combinadas com outros meios, de outros domínios, contra uma esquadra inimiga. Tá? Então, o que a gente tem que também trazer é que uma das desvantagens que possui os meios navais, nessa era da guerra dos mísseis, né, que eu acho que ainda é uma tecnologia mais predominante, mais importante, e, de certa maneira, os drones, no meu entendimento, vão virar meio que uma subcategoria dos mísseis, tá? Frente drones kamikazes, é a questão que a capacidade, a efetividade de um míssil de cruzeiro é determinado pela capacidade de guiagem dele. Tem a dimensão do motor, tem a velocidade, tem vários outros aspectos, mas ele não vai atingir um alvo se não tiver uma guiagem, um guiamento terminal. Né? E existe um limite técnico de guiagem por radares. Tá? E que meios terrestres possuem radares com maior alcance e com maior precisão do que meios embarcados. Tá? Então, e é um limite técnico, né? É a capacidade não de melhorar os radares, mas de incrementar mísseis com guiagem própria. E aí, nesse sentido que os drones têm entrado. Né? Ele tem uma guiagem não completamente autônoma, ele tem guiagem autônoma até um certo ponto, ele é tripulado à distância até um certo ponto, depois ele segue uma guiagem própria. Então, de certa maneira, os drones eles têm tentado, de certa maneira, estender as limitações que a gente tem hoje em dia, não em velocidade, mas pelo menos em alcance e guiamento terminal, que a gente tem com os mísseis de cruzeiro. Tá?
Então, um grande desafio, né, que as marinhas passam a ter em termos contemporâneos é que, de fato, em termos da literatura estrangeira se chama de stay power, resiliência, ele vem reduzindo ao longo do tempo, historicamente. O aumento da letalidade dos meios armados e o aumento da complexidade e dos custos dos meios navais, né, tem criado uma relação, digamos assim, quase que paradoxal em termos de redução da resiliência ou do staying power, se não da esquadra, pelo menos dos principais navios. Né? Então, de certa maneira, tem tido como impacto, né, a necessidade, por um lado, de melhorar os sistemas de contramedida, não apenas do navio, mas da força-tarefa, do sistema de controle do ambiente de batalha, né, ou o sistema de monitoramento do domínio marítimo, mas, principalmente, a capacidade de aumentar a capacidade de assessoramento, reconhecimento e de compreensão de onde vai se acontecer uma batalha ou até quando se pode postergar uma batalha. Tá? Então, nesse sentido, por todos os aspectos que eu coloquei até agora, né, a previsão que a gente pode fazer é que as tecnologias atuais, ou pelo menos aquilo que a gente consegue perceber em termos da literatura, não tem uma tendência de aumentar a resiliência dos navios de guerra. Tá? Então, a maior possibilidade de a gente melhorar ou incrementar essa capacidade de resiliência ou de receber danos é organizacional e com algumas tecnologias acessórias. Né? E é geralmente nesse aspecto principal que eu entendo que sistemas autônomos e inteligência artificial podem entrar. Por um lado, os sistemas autônomos cumprem papéis específicos, funções específicas de alto risco, né? E aí esses sistemas autônomos, obviamente, têm como requisito de desenvolvimento ter baixo custo, para serem mais facilmente repostos, ou de maneira mais eficiente, mais barata serem repostos, com uma forma de, digamos assim, de forma acessória, preservar uma força-tarefa ou preservar uma esquadra. Tá? E a inteligência artificial também ela pode ser também uma ferramenta acessória nas decisões, na composição da força-tarefa naval. Né? Em termos de como vai se ter a compostura ou a disposição, maior ou menor concentração, qual que vai ser a disposição, né, no campo de batalha da força-tarefa naval. Então, agora eu passo para os dois últimos casos, aí eu vou ser bastante sucinto, para não tomar muito tempo dos senhores e atenção, né, e prorrogar demais a pausa. Inteligência artificial e sistemas autônomos estão relacionados. Então, qualquer tipo de análise que eu faça sobre inteligência artificial tem implicações em sistemas autônomos. Tá? Não tem sistemas autônomos sem uma inteligência artificial. Né? Mas é possível ter inteligência artificial aplicadas em outros destinos, outros meios do que sistemas autônomos. E no caso da inteligência artificial, ela é tão boa quanto a qualidade do seu banco de dados e dos seus programadores. Né? E aí tem uma questão muito complicada, porque uma coisa é tratar de inteligência artificial para cuidar de sistema financeiro, que é um banco de dados em sistemas fechados, um conjunto limitado de dados, um único tipo de dados. Quando a gente trata de sistemas autônomos ou inteligência artificial aplicada em meios militares, a gente está tratando de um sistema que não é completamente fechado e que tem que interagir com outro banco de dados, que é a realidade. Então, quanto mais eu torno complicado ou amplo as funções, os bancos de dados que uma inteligência tem que processar, ela vai ter mais dificuldades. Então, onde que a inteligência artificial ela já opera com bastante eficácia no meio militar? Né? Mísseis guiados. Então, os sistemas mais modernos de guiamento, ele tem um banco de dados de terreno, tem um mapa dentro dele, tem os pontos, né, de sinalização de que ele tem que ir para a esquerda, para a direita, assim, ir para baixo, mas ele trabalha só com essa referência específica do banco de dados específico para fazer um único tipo de comparação. Né? Um outro tipo de sistema autônomo baseado em inteligência artificial são munições inteligentes ou sistemas AEGs, né, de canhões, que também trabalham com um banco de dados bastante restritivo, com uma função bastante específica. Então, se eu passo a ter uma inteligência artificial que trabalha com um banco de dados muito eclético em termos de dados, ele tem que
fazer comparações entre um banco de dados limitado, ou eclético, mas com a realidade, você tem um problema aí de processamento, porque ele vai trabalhar por um sistema de analogia, né? Ou de associação. Tá? Por outro lado, qualquer banco de dados ele pode ser corrompido, ele pode ser mal manuseado, ele pode ser mal alimentado. Né? Na dimensão da guerra da cibersegurança, da guerra contemporânea, existe toda uma estrutura já bem montada nas Forças Armadas contemporâneas de como contaminar os bancos de dados e a coleta de dados que servem aos sistemas autônomos ou baseados em inteligência artificial dos países inimigos, dos países rivais. Né? Isso não é uma coisa muito complicada. Então, todo o sistema de funcionamento que existe hoje em dia, né, não é completamente, obviamente, hackeável ou completamente comprometido, mas muita coisa dá para se fazer. Né? Por outro lado, um banco de dados ele não é algo simplesmente que está na nuvem. Ele demanda quilômetros, áreas enormes de espaço para os data centers, para os sistemas de banco de dados. Né? Eles não estão online, eles estão em servidores que consomem muita energia, que demandam áreas muito específicas que podem também ser comprometidos. Né? O rastro energético de servidores é algo facilmente detectável. Tá? E, por outro lado, quanto maior o banco de dados, quanto maior o número de servidores, maior o número de pessoas para fazer manutenção desse banco de dados. Então, ou seja, o fator humano ele continua sendo algo importante, pelo qual serviços de inteligência, serviços especiais podem fazer uma introdução e fazer algum tipo de sabotagem nos bancos de dados. E, por outro lado, se eu tento criar um sistema altamente eficiente, altamente severo, de controle de quem faz a programação, de quem faz a indexação, de quem faz a coleta de banco de dados, eu tenho um problema. Eu tenho que criar um sistema de controle de quem controla o banco de dados, ou de quem programa a inteligência artificial. Então, eu tenho que criar uma guarda pretoriana para tomar conta de tudo isso. Tem um limite de quanto que isso funciona. Né? Por isso que a promessa ou a iniciativa de querer fazer um sistemas de sistemas de inteligência artificial, ou seja, eu tenho vários sistemas com processamento rápido, eu tenho um sistema que gerencia todos eles, é muito complicado. Porque você vai ter um problema não apenas de transmissão entre bancos de dados, indexados de maneira diferente, mas por humanos diferentes que gerenciam de maneira específica, aí entra também o aspecto organizacional, interagindo entre si, ou entre eles. Tá? Por outro lado, se eu crio vários sistemas de segurança para controlar a interface de sistemas autônomos, sistemas de inteligência, eu tenho um problema que o processo decisório ele tende a ficar lento. Né? Aí você começa a ter dilemas. Né? Quanto mais segurança eu tenho, menor eficiência eu tenho. Quanto mais eficiência eu tenho menos segurança. Então, isso acaba sendo um problema. Tá? E, por fim, os sistemas autônomos. Né? Sistemas autônomos, como eu já coloquei alguns casos, não é algo necessariamente novo, praticamente para a guerra naval. Né? Sistemas de resposta rápida, sistemas antimissílicos, eles já contam com grande capacidade autônoma. Né? A grande questão que se coloca em discussão hoje em dia é dos drones. Né? E o caso que muitas vezes serve de referência, porque onde começou são os drones aéreos, né? Os VANTs. Então, muitas vezes tenta transbordar para o meio terrestre ou para o meio naval a eficácia ou efetividade dos drones aéreos. E aqui eu não fiz realmente uma comparação entre meios aéreos, meios navais e meios terrestres, mas dá para sugerir que são ambientes com tendências muito diferentes, porque o fator geográfico é ainda menor, tem importância, mas é menor do que no naval, que é muito menor em relação ao terrestre. Então, seja, só por aquela regra de mão anterior, dá para colocar que drones navais e terrestres dificilmente terão a mesma performance de drones aéreos. Né? Mas, do ponto de vista técnico ou tecnológico, o grande dilema é justamente produzir, não o hardware do sistema, mas o sistema de comando e controle autônomo ou de gerenciamento de cumprimento de funções. Então, quanto mais funções
tem um sistema autônomo, mais fácil é ter algum tipo de bug, algum tipo de hackeamento, algum tipo de compromisso da estrutura lógica daquele sistema. Tá? Então, o grande desafio que se tem hoje em dia, seja drones aéreos, armados, ou drones blindados, terrestres, que tem que se produzir, é como o limite dessa autonomia. Né? Mesmo os drones aéreos kamikazes, né? Ou aqueles vantes que têm alguma guiagem terminal autônoma, até um certo ponto só que ele consegue ter essa guiagem própria, e dentro de um ambiente operativo, dentro de uma assinatura de dimensões muito específica. Né? Seja no meio terrestre, seja no meio naval, o ambiente operativo ele vai demandar mais cálculos, mais estimativas, um banco de dados maior e mais eclético do que a inteligência artificial que guia um vante aéreo, um drone aéreo. Uhum. Então, que grande parte a gente observa acontecer, isso já tem iniciativas em andamento na China, Estados Unidos e Índia, no caso da guerra naval, é utilizar drones para missões ou de alto risco ou de missões repetitivas de baixo risco. Então, para funções de sensoriamento, né, de vez em quando aparecem umas pranchas enormes, cheias de antena por aí, teve uma que bateu aqui no Brasil. Fazer sensoriamento para funções de segurança marítima, então, algum tipo de controle das linhas marítimas mercantes ou de linhas pesqueiras, ou áreas que, de repente, são sensíveis de algum tipo de criminalidade marítima, então eu coloco ali um conjunto de drones. Existe já algo que já está bem desenvolvido pela Senac Cimatec, lá da Bahia, de um sistema autônomo submergível, obviamente feito para manutenção de plataformas de perfuração de hidrocarbonetos, que no entendimento deles dá para ser adaptado, dá para ser weaponized, né? Dá para ser adaptado para funções, seja de guerra anti-marina, que é outro aspecto também tem sido adaptado, produção de sistemas autônomos, função específica, né, de buscar plataformas ou sistemas inimigos submarinos, né? Na função também de antiminagem, ou seja, algo específico, então, necessariamente desativar a mina, mas encontrar minas e notificar onde existem minas, e também algo que já acontece muito é o lançamento de mísseis à terra ou superfície ar. Né? Então, ou seja, a grande questão que eu tenho que trazer para os senhores, aí muito mais um convite, um debate, eu não tenho uma resposta final para isso, é que o grande debate hoje em dia é qual vai ser a composição e a estrutura organizacional para compor a Marinha, como a gente conhece há algum tempo já, né? A Marinha da Era dos Mísseis, né? Já existe há pelo menos 50, 70 anos, e como existe a possibilidade de compor não apenas marinhas embarcadas, navios embarcados, mas navios autônomos e sistemas navais guiados. Né? Ou seja, como a gente é capaz de criar um sistema em camadas, né? Em que você preserva, de certa maneira, a necessidade que ainda é vigente de navios de guerra, né? Vasos de guerra multipropósito, mas que são de alto custo, alta complexidade e alta dependência, e como eu consigo, de certa maneira, equilibrar isso, compensar isso com embarcações que, digamos assim, sejam, entre aspas, mais substituíveis, ou seja, mais dispensáveis. Né? Então, acho que no caso da guerra naval, é justamente nessa contraparte que a gente tem que, de certa maneira, se esforçar, seja do ponto de vista técnico, mas seja do ponto de vista organizacional, para refletir. Então, com isso, eu encerro a apresentação, agradeço a oportunidade e fico ansioso pelo debate. Muito obrigado.